Marcos 9. Vamos iniciar a leitura a partir do verso 1 e a exposição a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. E que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma. Rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao menino: há quanto tempo isto? Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê.
Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, suplicar o auxílio do Senhor, o seu favor, a sua direção. Que possamos pregar a palavra com fidelidade. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. Estamos diante do Teu Filho, o Verbo encarnado. Diante da manifestação da Tua glória, a glória do Teu Filho no monte, mas também no vale. Somos, ó Deus, fracos, pequenos, inconstantes, e suplicamos, ó Deus, o Teu socorro. Apieda-te de nós, Senhor. Tem compaixão desta geração que aqui está. E atende sobre nós com graça e misericórdia. Abençoa, Deus, na compreensão da Tua palavra, mas que possamos responder a ela com fé. Ó, que adianta sermos meramente ouvintes da Tua palavra, se não formos transformados por ela. Apenas aumentará sobre nós o juízo que nos aguarda. Mas, ó Deus, suplicamos que a Tua palavra se adiante para a salvação, sem exceção, a todos os que aqui estão. Que o Senhor socorra a todos, fortaleça a todos, converta, salve a todos e engrandeça o nome de Jesus Cristo. Abençoa o Teu servo, as nossas limitações e fraquezas, ó Deus, socorre-nos, para que a Tua igreja, a Tua noiva, quem o Senhor ama, seja abençoada. Oramos assim, certos, confiando com santa expectativa no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o conceito da glória do Senhor Jesus é um conceito que está além do nosso alcance, pelo menos na nossa condição atual. Compreender quem Jesus Cristo é em sua pessoa é em si uma tarefa difícil para nós, mas compreender a sua glória, a manifestação do seu poder, a grandeza da sua majestade, é para nós algo difícil de compreender na nossa mente, é um conceito difícil de alcançarmos pela nossa própria condição de pecador. E a verdade, meus irmãos, é que diante dessa passagem, diante de Jesus Cristo, o que vemos é o Senhor manifestando a sua glória. Como o Senhor pôde manifestar a sua glória, não apenas à criação imaculada desde antes da queda, mas também a pecadores. E é isso que nós temos diante nessa passagem. O Senhor Jesus manifestando a sua glória a pecadores. Ele fez isso na gloriosa transfiguração no monte, quando diante dos seus discípulos, eles tiveram uma visão, um vislumbre, ainda que não completo, da glória do Senhor Jesus Cristo.
É dito que ali no monte, o Senhor Jesus Cristo foi transfigurado. A figura dele até então é a figura humana, como lemos em Filipenses, forma de servo. Mas naquele instante, naquele pequeno momento que os discípulos estiveram com o Senhor no monte, aquela sua figura de servo que ele assumiu foi deixada de lado por um momento, e eles viram a figura do Deus glorioso, do Deus majestoso. A sua roupa resplandecia, sobremodo branca, diz o texto, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Que visão da glória do Senhor Jesus Cristo. Que visão do Senhor estar ali com ele no monte, vendo a sua majestade, vendo quem ele de fato é, não velado na sua humanidade, na sua humilhação, mas manifestado em poder como Deus soberano. Porém, meus irmãos, o que lemos ao seguir a narrativa é que o Senhor não permaneceu no monte. E ele desceu e se encontrou com o povo. E o que vemos, meus irmãos, é que a sua glória foi manifesta lá também. Manifesta no monte, quando ele se transfigura e aparece resplandecente, com majestade, com poder e com força. Mas a sua glória é manifestada no vale também. Quando ele aparece com graça, com compaixão e com poder sobre as hostes do inferno e sobre uma geração incrédula e perversa, resistente a crer no Senhor Jesus Cristo. De modo, meus irmãos, o que temos nessa passagem é a glória do Filho de Deus. Meus irmãos, então, a primeira coisa que nós vemos, então, aqui nessa passagem, e para compreender o contexto, é essa descida do Senhor Jesus Cristo do monte para onde o povo estava. De fato, no monte a visão foi confortadora, foi gloriosa. O Senhor Jesus trouxe os seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago, João, para estarem com ele, para testemunharem aquilo que de fato ele é, Deus majestoso. E aquele monte se tornou em um lugar santo. Como Moisés, diante da sarça ardente, precisou tirar a sandália dos seus pés, pois estava em um lugar santo, na presença de Deus. Pedro, Tiago e João, os pilares da igreja, apóstolos do Senhor, também estiveram no lugar santo e viram o Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que o texto diz que eles se sentiram aterrados. Uma visão da majestade do Senhor, juntamente com Moisés e Elias. Meus irmãos, a imagem do Senhor Jesus Cristo na sua glória, por mais bela que seja, é para nós motivo de causar terror e espanto. Pois quando o Senhor manifesta a sua glória, manifesta a sua majestade, o que vemos é a sua santidade e a nossa pecaminosidade. Por isso o texto diz que eles estavam aterrados, apavorados. Sobretudo diante da voz que soou do céu, não apenas viram o Senhor Jesus Cristo em glória, não apenas estiveram ali com Moisés, com Elias, os grandes santos de Deus do passado, mas uma voz soou do céu, inconfundível. A voz do Pai pronunciada: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E lá, meus irmãos, é dito que o Senhor conversava em outros evangelhos com Moisés e com Elias a respeito da obra da salvação, da obra da redenção que ele haveria de consumir. E, portanto, o Senhor precisava descer do monte. A obra da redenção, meus irmãos, não é executada no monte, na glória, na majestade, no conforto, na adoração. A obra da majestade, da redenção, é executada no vale, na humilhação. E Cristo não se distrai com a sua obra.
É possível pensar que lá no monte pudesse ser um local perene, um local para estar ali para sempre. O próprio Pedro sugeriu: vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos ficar aqui, vamos adorá-lo, Senhor, vamos contemplar a sua majestade, não queremos outra coisa, queremos estar aqui. Mas o Senhor Jesus não se distrai com nada dessas propostas, nenhuma delas, pois ele tem uma obra de redenção para consumir, ele tem uma cruz para carregar, e ele não se distrai com aquilo que o Pai lhe confiou. A sua missão está diante dos seus olhos, e portanto é preciso descer do monte. E meus irmãos, quando o Senhor desce do monte, o que é que ele encontra? Qual é a primeira percepção que ele tem daquilo que chamamos de o mundo real? Quando ele desce com seus discípulos. Meus irmãos, quando saímos de experiências do monte, estamos com o Senhor e voltamos, por assim dizer, para o mundo real, para a nossa experiência caída de pecado, o que encontramos é a miséria. O próprio Moisés e Elias, que estavam com o Senhor Jesus, tiveram experiências semelhantes. Ambos estiveram no monte, ambos viram a manifestação da glória de Deus, ambos desceram e encontraram a terrível realidade de um mundo pecaminoso e de pessoas pecaminosas. Moisés esteve no Monte Sinai, onde ouviu os trovões, a manifestação de Deus, a voz aterradora do Senhor, quando o Senhor deu a sua lei, os seus mandamentos. Porém, quando Moisés desceu do monte, o que ele encontrou foi um povo idólatra. O povo que tinha sido redimido por Deus, tinha sido retirado do Egito, libertado da casa da servidão e levado para ser constituído como povo e ter um relacionamento com Deus. Em pouco tempo, já havia se afundado na idolatria. E a reação de Moisés é pegar as tábuas da lei e quebrá-las todas em ira diante daquela nova realidade. Não podemos culpá-lo. Ele estava diante de Deus. Ele passou 40 dias no monte contemplando o Senhor. Diz o texto que o Senhor fala face a face com Moisés. Moisés passou um tempo diante da majestade de Deus. Ira santa é manifestada por ele quando ele vê o pecado do povo. Elias também subiu ao monte, o Monte Carmelo. Quando lá ele viu a manifestação do poder de Deus, destruindo os profetas de Baal, mandando fogo do céu de forma milagrosa, de forma divina, para consumir o holocausto. Consumiu o holocausto e todos os profetas de Baal foram ceifados. Deus manifestou o seu poder. Porém, é dito o texto que quando Elias desce do monte, ele encontra novamente o pecado. Ele é ameaçado por Jezabel, aquela mulher ímpia. E a sua reação qual é? Ele foge. Ele corre, esconde-se, ele tem medo diante da realidade terrível do pecado. Não é assim conosco também? Quando subimos no monte, por assim dizer, temos comunhão com Deus íntima, de modo especial, talvez, sobretudo, no dia do Senhor. Quando nos ajuntamos como igreja, ajuntamos como uma assembleia santa, solene, para ter comunhão com Deus, é como se subíssemos ao monte, estivéssemos com Deus, mas vem a segunda-feira, vem a semana, descemos do monte, o que encontramos é a realidade desse mundo pecador. Encontramos no nosso próprio coração. E não foi diferente com o Senhor Jesus Cristo. Ele esteve no monte, na companhia de Moisés, Elias, dos seus discípulos mais chegados, ouvindo a voz do seu Pai, proclamando o seu amor, a sua graça, o seu deleite nele. Mas ele desce e o que ele encontra é uma realidade ainda mais sinistra do que a de Moisés,
do que a de Elias, ele se encontra com o próprio maligno, com o próprio Satanás, causando confusão, matando, roubando, destruindo, fazendo aquilo que é próprio dele. E, meus irmãos, é isso que vemos quando o Senhor se encontra com aquela multidão a partir do verso 14. Ele desce e, à semelhança de Moisés, ele encontra o povo em polvorosa, confusão, discutindo. E o Senhor procura se inteirar o que estava acontecendo. E então um dentre a multidão, diz o texto, no verso 17, respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. Meus irmãos, que situação daquele homem. Que realidade desgraçada que o Senhor Jesus encontrou. E de fato, quando lemos a descrição daquilo que aconteceu com o filho desse homem, o que vemos é uma situação absolutamente triste. Tem vários detalhes que aprendemos acerca desse jovem, não só nessa passagem, mas nos demais evangelhos. E uma das primeiras coisas que aprendemos, e isso em Lucas, é de que ele era o filho único daquele homem. O único filho. Todos nós sabemos o quão especial é o primeiro filho e o único filho. Ele não tinha outro filho. Era o seu filho amado, chegado, a quem ele depositava todo o seu amor. E pela forma como ele interage com o Senhor Jesus Cristo, nós percebemos o quanto ele amava o seu filho. Com lágrimas ele exclamava, suplicava, rogava ao Senhor Jesus um socorro. E aquele jovem, que talvez já não era tão jovem assim, o filho daquele homem, é dito que ele sofria assim desde a sua infância. Não era um sofrimento curto, não era algo que começou nos últimos meses ou semanas, mas há anos, há muitos anos. Aquele menino experimenta esse sofrimento mais terrível. É dito no texto do Evangelho de Mateus, que aquele jovem era considerado um lunático. Era essa a expressão. O seu filho era um lunático. E muitos sintomas ele manifestava. Aparentemente, ele tinha espécie de convulsões epilépticas. Ele caía, espumava, e rilhava os dentes e travava o seu corpo. E talvez a expressão mais triste, aqui no verso 18, é que ele definhava. Ver o seu filho amado, por muitos anos, definhando, rilhando os dentes, espumando, sofrendo horrivelmente, sem que ninguém pudesse fazer nada por ele. Ele era surdo, ele era mudo, ele não falava nada. Porém, o pior de tudo é que ele não era apenas um jovem doente, que tinha um problema físico ou até mesmo mental, mas tudo aquilo era consequência de que ele era um menino possesso de um espírito imundo. O próprio maligno, Satanás e seus demônios haviam tomado posse daquele menino. E ele sofria horrivelmente. Obviamente, meus irmãos, que nós sabemos que nem toda doença é proveniente de uma ação direta do maligno ou de uma possessão demoníaca, como alguns pensam, mas sim, no caso desse menino era. Era o próprio maligno que havia tomado conta daquele menino, desfigurado aquele menino completamente. Ele definhava, convulsionava, espumava, isso durante anos, por causa daquilo que o maligno fazia na vida dele. Você já imaginou isso acontecendo com seu filho? Seu único filho? Ou sua filha, sua única filha? Durante anos você ter a certeza de que o seu filho está possesso de um espírito imundo? Você consegue
ter uma dimensão do drama daquele pai, diante dessa condição, da condição miserável daquele filho que ele tinha? Dá para imaginar o que é ter um filho nessa condição? Porém, meus irmãos, o que o texto dá a entender para nós é que a condição daquele jovem é a representação da nossa condição espiritual sem Cristo. É a condição todo aquele que não conhece ao Senhor Jesus. Essa é a condição da alma daqueles que estão sem Cristo, daqueles que não conhecem ao Senhor. Essa é a sua condição. Talvez você diga: eu não rilho os dentes, eu não espumo, eu não estou definhando. Ao contrário, eu tenho saúde perfeita. E eu ainda digo: o seu caso então é pior. Porque a miséria da sua alma é assintomática. Não manifesta os sintomas enquanto você por dentro está morrendo sem nem perceber. Está caminhando a passos largos para o inferno com um sorriso no rosto. Como dizem Provérbios, passagem que cito frequentemente: aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Aquele que está sem Cristo é um lunático são. Aparentemente tem a sua razão em perfeito estado, em perfeita condição, mas a sua alma é escrava do pecado. A sua condição é de filho do maligno. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 2,26, ele fala que devemos pregar o evangelho, instar, exortar, para que os homens sejam libertados do cativeiro de Satanás, os quais eles estão agrilhoados e presos para cumprirem a sua vontade. Se você está sem Cristo, você não está meramente seguindo o seu próprio caminho. Como alguns pensam: eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu tenho o meu próprio entendimento, a minha própria maneira de ver as coisas. E vocês, crentes, escolhem o seu caminho, podem seguir após ele, eu seguirei o meu. Esse é um engano de Satanás. Pensar que ao rejeitar a Cristo, nós fazemos isso por livre, espontânea vontade, porque é uma alternativa que nós escolhemos, quando na verdade o que nós somos é cativados, presos por Satanás para cumprir a sua vontade, assim como esse jovem não tinha condição alguma de fazer nada por si mesmo. Assim também é a condição de todo aquele que está sem Cristo. Meus irmãos, essa é a figura da obra de Satanás. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele faz isso, e faz isso ainda hoje. E é isso que nós vemos nessa passagem. Aquele pai, meus irmãos, no primeiro momento, ele chegou com o seu filho para os discípulos, para que os discípulos fizessem algo por ele. O Senhor Jesus, naquele instante, estava no monte. Quando certamente aquele homem chegou primeiro, estava no monte com Pedro, com Tiago, com João, tendo aquela experiência. Mas aquele pai chegou na ausência do Senhor Jesus Cristo e ele, diz no verso 18, rogou aos discípulos que o expelissem. Na ausência de Cristo, os discípulos representaram um socorro para aquele homem. Porém, diz o texto, meus irmãos, que os discípulos não puderam fazer nada. Essa palavra é importante. Nada eles puderam fazer. Não tinham capacidade, de fato, meus irmãos. Essa é a realidade de todo homem. Não há homem algum que possa, por si só, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, pela sua própria ação, fazer nada. Por homens lunáticos, por aqueles que estão possessos de espíritos malignos, por aqueles que estão sem Cristo, eles nada puderam fazer. E havia então aquele rebuliço, aquela confusão, discussão, porém sem nenhuma ação.
Certamente os discípulos bem intencionados tentaram fazer algo. No final da narrativa, nós lemos que os discípulos perguntaram ao Senhor por que nós não podemos fazer nada. Significa que eles tentaram expulsar, eles tentaram cuidar do caso daquele jovem, mas não puderam absolutamente nada. Certamente porque tentaram pelos seus próprios esforços. Mas, meus irmãos, só o Senhor Jesus pode atender. E é por isso que ele desce do monte. E é por isso que ele não pode permanecer lá, porque só ele pode cuidar de nós. Só ele precisa vir no vale onde nós estamos, na nossa miséria, nos encontrar para prover para nós o caminho de salvação. E que mudança dramática daquilo que o Senhor Jesus experimentou no monte, experimenta agora diante daquele menino. No monte ele estava diante dos portais celestiais. Agora ele estava diante da porta do inferno. No monte ele estava na companhia de Moisés, Elias, seus discípulos mais íntimos e chegados. No vale, na presença de escribas incrédulos, discípulos de coração endurecido. No topo, ele estava diante de homens dos quais o mundo não era digno. No vale, ele estava diante de uma geração incrédula, como ele mesmo fala. No topo, ele ouve a voz celestial: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. No vale, tudo que ele escuta é o ranger de dentes do maligno, possuindo aquele jovem, que nada pode falar, apenas rilhar os dentes e talvez grunhir. Porém, meus irmãos, no topo ele manifesta a glória da sua majestade. E no vale ele manifesta a glória da sua graça. Meus irmãos, o Senhor Jesus descer do monte para encontrar-se com o próprio inferno manifesta para nós já uma lição profunda a respeito da condescendência do Senhor Jesus Cristo. Isto é, da sua disponibilidade em, como falamos coloquialmente, em se rebaixar, em sair daquela posição de conforto, de glória, de exaltação, para encontrar-se com o inferno. Com que propósito, eu pergunto? Para que ele fez isso? Se não para nos socorrer. Se não para socorrer aquele homem, aquele pai, desesperado por causa do seu filho, possuído com espírito imundo. E se não para nos socorrer também. Aqui está, meus irmãos, num relato condensado, aquilo que aconteceu na sua encarnação, quando ele habitava em glória com o Pai, subsistindo em forma de Deus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Ele não considerou a sua forma de Deus algo que devesse se apegar, antes se humilhou. Isso apareceu em forma humana, em forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Com que propósito? No monte ele falou, com o propósito da redenção de pecadores. E isso, meus irmãos, deve nos levar a adorar ao Senhor, pela sua condescendência, como diz o salmista no Salmo 8, quem é o Filho do Homem para que o visites? Quem somos nós, meus irmãos? Compreenda a nossa condição, a nossa realidade. Somos indignos da visita de um anjo, quanto mais da visita do próprio Deus, para nos visitar com graça, com poder, nos socorrer na nossa miséria. Porém, meus irmãos, antes do Senhor atender o pedido direto daquele homem, com respeito ao seu próprio filho, existia uma questão mais importante que o Senhor Jesus precisava tratar antes. O Senhor precisava instruir com respeito à fé daquele homem. Meus irmãos, antes do Senhor conquistar as forças das trevas, era preciso que o Senhor conquistasse os corações daquela geração incrédula e perversa. E assim, meus irmãos, o Senhor então, ele começa no verso 19,
com uma palavra de exortação. Ele diz no verso 19: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Está aqui o Senhor diante daquela situação. Talvez com uma indignação semelhante a de Moisés quando desceu do Sinai e viu a idolatria e quebrou as tábuas da lei. O Senhor Jesus com uma indignação semelhante diante daquela cena, um espírito imundo possuindo um menino e toda uma turba juntamente com seus próprios discípulos discutindo sem nada poder fazer. O Senhor exclama: geração incrédula. E meus irmãos, o que o Senhor Jesus fala aqui não foi com respeito a um ou outro, foi com respeito a todos os que estavam ali. Certamente os escribas representavam aquela incredulidade cínica, questionadora, com respeito a Jesus Cristo, questionando o seu poder, a sua autoridade para fazer alguma coisa, a sua própria identidade. Os discípulos com uma outra incredulidade, falta de piedade, falta de poder. Mas o Senhor fala especialmente ao pai daquele menino. Geração incrédula e perversa. Meus irmãos, porque o Senhor Jesus falou assim? Porque ele fala com tamanha dureza aparentemente, com respeito aos seus discípulos bem intencionados, que até tentaram tratar da condição daquele menino, ou aquele pai já tão aflito por conta da condição do seu filho. Por que que ele fala com tanta dureza? Meus irmãos, não devemos nos surpreender quando o Senhor Jesus trata dessa maneira, especialmente diante dessa situação. Primeiro, porque o Senhor ele deve tratar da condição do pecado, e para isso, às vezes é preciso ferir antes de curar. O cirurgião precisa rasgar a pele antes de tratar do problema, e o Senhor precisa fazer isso também. Mas mais do que isso, o problema era grave, era o problema da incredulidade. Ah, meus irmãos, quão terrível é o pecado da incredulidade. Era essa a exclamação do Senhor Jesus. Geração incrédula, até quando eu tenho que suportar vocês? Até quando eu terei que conviver com pessoas incrédulas? Meus irmãos, isso fala alto com respeito a esse pecado. Pois o Senhor lamenta com mais intensidade a incredulidade no coração de todos do que a condição daquele jovem possuído por um espírito imundo. O Senhor não fala: ó geração sofrida, porque tem sofrido nas mãos do maligno, do seu opróbrio. Ele veio para matar, roubar e destruir, e vocês têm sofrido. Não, o seu lamento é com respeito a eles mesmos. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Meus irmãos, esse é o maior de todos os pecados. É o pecado da incredulidade. A única coisa que vemos o Senhor lamentando em toda a sua vida aqui na terra é com respeito à incredulidade. Quantas vezes o Senhor lamenta, exclama e sofre com respeito à dureza de coração, não apenas daqueles que haveriam de rejeitá-lo, mas dos seus próprios discípulos, daqueles que estão aqui, sentados nessas cadeiras, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu evangelho, proclamando segui-lo. Ele lamenta a incredulidade. Em Marcos capítulo 6, irmãos abrirem comigo, nós temos uma breve expressão que é única em todo o Evangelho, quando fala que Cristo se admirou. Em todos os Evangelhos, meus irmãos, aqui está a única vez que diz que Cristo se admirou de algo. Os discípulos
tentaram fazer com que Cristo ficasse admirado quando ele contemplasse as construções, os templos suntuosos. Cristo não deu a mínima. Mas em Marcos capítulo 6, no verso 6, o Senhor Jesus se admira. E no verso diz, Marcos 6, 6, que ele admirou-se da incredulidade deles. É isso que causa espanto no Senhor Jesus Cristo. A dureza do coração dos homens, a incredulidade nossa em crer em tudo aquilo que o Senhor tem falado, ensinado com clareza. Ele tem transmitido a sua mensagem de graça com clareza. Ele tem transmitido qual é o caminho da salvação. Nem os loucos errarão o caminho, diz a palavra, porque é clara a mensagem de Deus. Mas nós agimos com incredulidade. Foi esse o pecado de Israel. Os irmãos abrirem comigo em Salmo 78. Nós lemos o salmista falando a respeito de Israel, do seu pecado e do motivo da sua queda. E o que lemos é com respeito à incredulidade. No verso 6 do Salmo 78, nós lemos a respeito da obrigação dos pais de ensinar os filhos para prevenir a incredulidade, diz, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, e aí fala, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus, cujo espírito não creu em Deus, cujo espírito foi incrédulo. E no verso 21 desse mesmo salmo, o Senhor diz: ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, e nem confiaram na sua salvação. Meus irmãos, os homens têm concepções erradas com respeito à perdição. Quando se pensa em salvação, em perdição, em merecimento de ir para o céu ou de ir para o inferno, costumamos analisar a nossa vida moral. Alguns olham para sua vida e, de fato, enxergam imoralidades e uma vida devassa. E alguns chegam a dizer, de fato, pela minha vida imoral, eu mereço ir para o inferno, pois eu fiz muitas coisas terríveis. Outros, porém, vão olhar para a sua vida e vão dizer, não, como posso ir para o inferno? Pois a minha vida é moral, a minha vida tem sido vivida dentro dos padrões aceitáveis. Eu fui fiel à minha esposa, criei os meus filhos com disciplina, com amor, trabalhei sempre, jamais roubei nada de ninguém, procuro fazer o bem às pessoas. Porém, meus irmãos, embora tudo isso tenha pecado também misturado, o grande pecado, maior de todos, é a falta de fé. É a salvação, meus irmãos, a salvação de Deus, ela vem pela fé. O contrário é verdade. A perdição, ela vem sobre aqueles que não têm fé. Sobre a geração incrédula e perversa, sobre aqueles que não creem, que se recusam a dizer e crer, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o único caminho. Geração incrédula e perversa que não crê no Senhor. E o Senhor Jesus, então, meus irmãos, lamenta-se diante daquela cena e lamenta com aquele pai. O pai estava ali preocupado com o filho. O Senhor estava preocupado com o pai, pelo seu coração de incredulidade. E, meus irmãos, o que vemos então é que Cristo, primeiramente, ele não cuida do filho, mas ele cuida do pai, do seu coração incrédulo. E é isso que ele faz. Ele trata do coração, da questão do pai.
Tantas vezes é assim conosco, não é? Nós pensamos que o nosso problema diz respeito à nossa condição material, um desemprego, um filho doente. E por vezes é por essas coisas que nós chegamos à igreja. Nós vemos para a igreja quando temos uma necessidade material, uma necessidade temporal, um filho doente, ou um desemprego, ou uma aflição. Porém é algo mais sério para ser tratado. É o problema do pecado no coração. E o Senhor então, ele chama aquele homem, o pai daquele menino, e pede para falar com ele. No verso 21. E diz, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E o pai continua a descrever a situação e fala, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas então o pai diz algo, meus irmãos, muito triste, no verso 22. Ele fala, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Meus irmãos, aquele pai se traiu pelas suas próprias palavras. Ao descrever a situação do seu filho, ele descreve com vívidas cores, quão triste é, como aquele espírito lança o seu próprio filho para ser afogado ou para ser queimado. Mas então ele diz, mas se tu podes alguma coisa, ter compaixão de nós. Meus irmãos, o pior de tudo nessa passagem não é a descrição infernal daquele menino, mas é o si daquele pai. Se tu podes alguma coisa. Ele questiona o Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida nenhuma com respeito ao poder de Satanás para subjugar uma alma, mas aquele pai, ele questiona o poder do Senhor Jesus Cristo. Se tu podes alguma coisa. Meus irmãos, não colocamos nenhum si com respeito ao Senhor Jesus Cristo, e esse foi o grande pecado daquele homem. Questionar o poder do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de fato nada puderam fazer, como disse o texto antes e falará depois. Nada puderam, não puderam expulsar aquele demônio daquele menino. E talvez pela incapacidade dos discípulos, aquele homem veio a duvidar a incapacidade de Cristo também. Talvez esse fosse o tema da discussão. Quando o Senhor desceu, estavam ali discutindo, diz o texto, não foi? Talvez os discípulos orando e tentando tratar daquele menino e rogando a Deus que expulsasse, fazendo alguma coisa e ordenando ao demônio que saísse, e nada acontecia. A incapacidade deles era manifestada, e os escribas dizem, tá vendo, vocês não podem nada, esse Deus que vocês seguem, Jesus Cristo, que é o Senhor de vocês, ele não tem poder nenhum, e está ali aquele pai, vendo aquela situação. E ele comprou a sugestão dos escribas. E ele foi influenciado pela impotência dos discípulos. E ele transmite isso tudo para Cristo. Se é que o Senhor pode fazer alguma coisa. Se tu podes alguma coisa. E meus irmãos, o Senhor Jesus não gosta daquele si. Pois o texto é enfático na resposta do Senhor Jesus. Quando o Senhor, no verso 23, responde ao que respondeu Jesus, se podes, há uma ênfase no original aqui. É como se o Senhor dissesse, ouve bem o si. Você falou, você disse se eu posso alguma coisa. E o Senhor então, ele vira a mesa para aquele homem. Ele diz, tudo é possível ao que crê. Você coloca condicional em mim, quando na verdade o condicional está em você. A pergunta não é se eu posso ou não. A pergunta é se você crê ou não no poder de Deus. Não há dúvida alguma com respeito ao meu poder. Eu sou o Senhor da glória. A dúvida está se o seu coração é incrédulo.
Se você faz parte daquela geração perversa. Essa é a dúvida. Existe um outro caso, meus irmãos, uma outra única situação, quando o homem também colocou um si com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Foi no homem leproso. Quando o Senhor vem para curar aquele homem, e aquele homem diz: se queres, tem compaixão de mim. Se queres, tem compaixão de mim. A resposta do Senhor Jesus Cristo para aquele homem foi igualmente enfática. Ele diz: eu quero. Não existe dúvida no meu querer. Não existe dúvida no meu poder. Não existe dúvida que Cristo tem poder para salvar. Não existe dúvida, como o Senhor falou para o leproso, que Cristo está disposto a salvar. A dúvida é se nós cremos no poder do Senhor Jesus Cristo. A dúvida é se nós cremos na disponibilidade, na inclinação de Cristo para nos salvar. O problema não está com Cristo, o problema está conosco. Cristo pode. Cristo quer. E tudo isso, meus irmãos, só revela a loucura da incredulidade. A loucura desse pecado tão vil. Em permanecer-se, em lhe aprisionar naquela condição de miséria, tão somente porque você não estende a sua mão para receber a salvação daquele que tem poder e daquele que está disposto a lhe salvar. Você percebe que o problema está no seu coração? Essa é a nossa condição tantas vezes, não é? Perguntamos: será que Cristo tem poder para me salvar? Minha condição é tão vil. Será que Ele pode ir tão fundo onde eu estou e perdoar os meus pecados? Será que Cristo se importa? Ele desceu do monte, Ele se importa. Ele foi transfigurado em glória, Ele tem poder. Ele é o Senhor da glória. Ele pode tratar dos seus pecados. Por que permanecer na incredulidade? Ó geração incrédula, e como diz o outro texto, perversa. Por que permaneceremos nos nossos pecados? E o Senhor Jesus, meus irmãos, então diz: tudo é possível ao que crê. Não há limites para o Senhor. Meus irmãos, obviamente que o Senhor aqui não está dando um cheque em branco para crermos o que quisermos e recebermos de Deus para satisfazer as nossas próprias carnalidades, tudo aquilo que desejarmos. Ele está dizendo que não há nada impossível para Deus fazer, sobretudo com respeito à nossa condição espiritual. Tudo é possível, quer dizer, todo pecado pode ser perdoado. Nenhuma alma está fora do alcance da misericórdia de Deus. Você não pode dizer: eu estou fora do alcance da misericórdia de Deus. Meu caso é impossível. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Você crê no Senhor? Meus irmãos, a fé é um instrumento para receber a glória de Deus, para ver a glória de Deus, a glória da sua graça. E para receber a sua salvação, como diriam os puritanos, basta estender a mão da alma, que é a fé. Como o mendigo faz na sarjeta, que nada pode fazer por si mesmo, nada tem, mas ele meramente estende a sua mão e ele recebe então a graça. Assim é a alma do homem. Pela fé, ele estende a mão como miserável e recebe de Deus não meramente uma esmola, mas a salvação de Deus, a sua gloriosa salvação. É perverso reter a mão quando o rico, gracioso e bondoso passa diante de nós e nos oferece toda a sua riqueza e nos diz: seja herdeiro juntamente comigo. E você retém a sua mão e diz: eu não quero nada de você, eu não quero a sua graça. É perversidade fazer isso. Você prefere continuar na sarjeta,
do que receber as riquezas celestiais tão somente porque não quer estender a sua mão. O que pode ser mais perverso do que isso? Rejeitar a bondade de Deus. Ó, geração perversa, até quando vos suportareis? Vos tolerareis, diz o Senhor. Porém, meus irmãos, a resposta daquele homem diante do que o Senhor falou revela ainda mais a graça de Deus. Quando diante daquela correção, quando o Senhor disse, pode? Tudo é possível ao que crê, ele responde no verso 24. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. E aqui está, meus irmãos, talvez o ápice da graça de Deus. Porque ele socorre incrédulos também. Ele não socorre espíritos, pessoas possessas de espíritos endemoniados, mas ele socorre crentes incrédulos. Aqueles que lutam para crer. É assim com você também. Eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Certamente é assim conosco. Existem muitos tipos de fé, meus irmãos. Todas elas manchadas com algum tipo de incredulidade. A fé inconstante. Aquela fé que sobe e desce, manchada pelo pecado da inconstância. A fé que duvida do poder de Deus era a fé desse homem. Ele duvidava se Cristo tinha poder. A fé que duvida da disposição de Deus era a fé do leproso. Ele cria, mas tinha dúvida se Cristo de fato estava inclinado para ajudá-lo. Existe a fé seletiva. Crê algumas coisas, rejeita outras do Senhor. Existe a fé perfeita. Eu pergunto aqui, quem pode levantar a mão e dizer, eu tenho a fé perfeita? A fé que crê em todo tempo. A fé que não duvida de nada do Senhor. A fé que é provada e acompanhada por perfeitas obras, que as evidencia, de arrependimento constante. Quem aqui, por favor, tem a fé perfeita? Levante a mão. Apenas Jesus Cristo viveu perfeitamente pela fé. E Ele pode socorrer aqueles que são tentados na incredulidade também, como esse homem. E Ele socorreu aquele pai. Eu creio. Ajuda na minha falta de fé. Essa é a sua situação. Quando você sabe que o Senhor é verdadeiro, mas luta no seu coração para viver plenamente a vida de fé, bem-vindo à igreja. Assim somos todos nós. E aqui está aquele que socorre os crentes incrédulos. Aqueles que creem em Cristo, mas lutam com sua própria fé, lutam com seu próprio coração. A esses Ele também socorre. Pois é dito que o Senhor imediatamente, diante daquela palavra, daquele homem, Ele expulsou o espírito imundo do filho daquele homem. E diz algo muito belo, quando o Senhor fala no verso 25. Ele disse, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. O Senhor, meus irmãos, não apenas libertou aquele jovem para sempre daquela mazela terrível, infernal, como por isso nós temos uma evidência de que o Senhor deu uma verdadeira fé ao jovem, ao coração daquele pai. Uma fé perseverante. Uma fé que iria até o fim. É como se o Senhor expulsasse, juntamente com o espírito imundo, Ele expulsasse a incredulidade do coração daquele pai, para nunca mais voltar. Certamente ele teria suas lutas.
Mas a fé verdadeira, ela persevera. Essa é a resposta que o Senhor espera de nós, crer nele. A fé verdadeira diz: o Senhor tudo pode. Eu espero no Deus da minha salvação. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. O inferno não se alegrou. Nós lemos aqui que o espírito imundo convulsionou aquele jovem ainda mais, a ponto de pensarem que ele morreu, mas o Senhor tem a última palavra. No verso 27 diz que ele tomou pela mão e o ergueu e ele se levantou. E aquele jovem foi tratado. Mais importante, o coração daquele pai foi curado. Ele creu no Senhor Jesus. Porém, meus irmãos, é ainda por último uma situação a tratar, que é a dos discípulos. Os discípulos, diante daquela cena, ficaram completamente sem entender nada. Por que não podemos expulsar? Depois, em particular, certamente envergonhados, diante do vexame que passaram diante dos escribas, pois nada puderam fazer para socorrer aquele homem. Envergonhados, perguntaram ao Senhor Jesus, em particular, no verso 28. Porque não podemos nós expulsá-lo? Por que nós não podemos fazer nada? E o Senhor, meus irmãos, então responde. O que você pensaria que fosse a resposta do Senhor? Talvez ele dissesse: bom, eu sou Deus. Eu estive no monte, vocês viram a minha glória, a minha majestade. Vocês são diferentes de mim. Por isso. Mas a resposta do Senhor não foi essa. Ele respondeu: esta casta não pode sair, senão por meio da oração e jejum. E aqui está a incredulidade dos discípulos. No milagre, o Senhor curou a incredulidade do pai, que duvidava do poder de Deus. E agora o Senhor cura e fala da incredulidade dos discípulos, que tentam fazer a obra de Deus pelo esforço dos seus próprios braços. E qual é a evidência disso? Falta de oração. Por que eles não puderam expulsar? Porque eles também fazem parte, pelo menos até aquele momento, da geração incrédula, que usa o nome do Senhor de forma supersticiosa e não tem vida de oração, e não buscam a Deus e o seu Espírito. E eu pergunto, como vai a vida de oração da nossa igreja? Nós queremos ver almas sendo libertadas do cativeiro de Satanás. Nós queremos ver incrédulos crendo no Senhor Jesus Cristo. Desejamos, como os discípulos, certamente, naquela discussão desejava, ver pecadores sendo salvos, convertidos ao Senhor. E de que maneira temos manifestado esse nosso desejo? Para a vanglória do nosso próprio nome pessoal? Ou para a glória de Deus? A reunião de oração, meus irmãos, é uma evidência de que, na verdade, fazemos parte dessa geração incrédula. Desejamos subir ao monte, não é? Desejamos estar aqui, mas sem orar, sem buscar ao Senhor, sem jejuar, começar de mim, não veremos jamais o poder de Deus. Aqui está a nossa incredulidade. Que o Senhor opere algo na nossa vida, meus irmãos. Como indivíduos, como crentes, na nossa própria vida particular, não experimentaremos e veremos o agir do Senhor, o poder do Senhor, sem buscá-lo em oração, como famílias,
Não veremos o Senhor agindo na vida dos nossos filhos, se não orarmos por eles, mas também na nossa congregação. Não veremos o avivamento que tanto desejamos, a manifestação do poder de Deus, se não orarmos. E se Ele salvar e manifestar a sua glória, como Ele fez com esse jovem, será a despeito de nós, como foi nesse caso aqui. O Senhor, na sua grande compaixão, não encerra, não interrompe a sua obra de salvação, como Ele fez com esse jovem aqui. Mas foi a despeito dos discípulos, e não pela instrumentalidade deles. Nós somos um empecilho, ou um instrumento nas mãos de Deus, para que Ele manifeste a glória da sua graça, alcançando pecadores. Que o Senhor arranque do nosso coração esse espírito de incredulidade, que tanto tem tomado as nossas vidas, a vida das nossas famílias e a vida da nossa congregação. Que o Senhor se apiede de nós. Vamos orar.